Eu sou daqueles que com muito entusiasmo têm vindo a essa tribuna falar sobre a movimentação dos jovens nas ruas de todo o Brasil. E tenho dito que esse não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. No mundo inteiro está acontecendo o que se chama de um fato novo da maior importância. São as chamadas redes de comunicação social. Elas ocupam um tempo impressionante, principalmente das pessoas mais jovens. Se falam por essa rede social via internet de um continente para outro. Se reúnem, se identificam. E, de modo especial, muitas vezes tem acontecido de eles fazerem movimentação que modificam a vida de um mesmo país. No mundo árabe foi o que aconteceu com a chamada Primavera Árabe, que até agora está dando uma confusão. Mas o início foi espetacular. Lá no Egito, os jovens, chamando pelas redes sociais de televisão, começavam a se reunir aqui e acolá, milhares de pessoas. E aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo. E ao contrário do que acontece no mundo árabe, que agora estão morrendo milhares por dia, sem derramar um tiro. Sem uma violência, os jovens conseguiram derrubar o ditador e eleger um presidente. Esses movimentos têm sido feitos pelo mundo afora. Esse diálogo da mocidade realmente tem sido muito importante. A eleição do Obama a primeira eleição de Obama foi algo de excepcional. Obama foi candidato a presidente da República, ele era um senador de primeiro mandato. Primeiro cargo que ele ocupou, era professor universitário, resolveu ser candidato a senador, se elegeu senador. E se candidatou a presidente, sem nenhuma chance, apenas para prestigiar o seu nome, se lançar, ser conhecido. A candidata já eleita à presidência pelo Partido Democrata era a senhora esposa do Clinton, que tinha um prestígio enorme e tinha todas as percentuais das pesquisas a seu favor. No entanto, Obama fez uma coisa inédita. Falou com os jovens, discursou para os jovens, chamava os jovens. Os Estados Unidos tem duas opções: ou tu pega uma verba pública, ou você pode fazer uma cruzada de dinheiro popular. O Obama não aceitou verba de empresário, nem verba pública. Ele tem uma importância, não em tanto quantos dólares, mas pequena. Conclamava a mocidade. O morador reuniu milhares de pessoas e fez o que parecia impossível. Derrotou a senhora Clinton e se elegeu presidente. No Brasil nós temos esse exemplo. A ditadura durou 21 anos. General ditador, presidente, substituindo general ditador, presidente. A igreja toda do lado da ditadura. A grande imprensa, rádio, jornal, televisão, toda do lado da ditadura. O mundo empresarial todo do lado da ditadura. Praticamente nunca se houve uma movimentação tão intensa de uma lavagem cerebral como houve naquela época. Eles assumiram o poder. General Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, presidente, substituído pelo Marechal Costa e Silva, presidente, fui nomeado, claro, substituído pelo Geisel, presidente, pelo Médici, presidente, pelo Figueiredo, presidente. Isso ia durar quanto tempo? Houve uma mobilidade na sociedade. Muitos queriam ir para a guerra civil, para a guerrilha, para a luta, achando que era a maneira pela qual nós nos... Quando é que nós vamos nos ver livres desses militares? Quando é que nós vamos nos livrar dessa gente se não formos para a marra, para a garra? E
E falavam mal de nós do MDB. Tinha até que nós éramos uns lutadores até o último guichê. Querendo dizer que nós éramos covardes que estavam lá para ganhar dinheiro, enquanto tivesse um guichê que nos pagasse no fim do mês, nós ficaríamos ali. Eu era um dos que dizia, não dá para fazer isso. Nós não temos condições de lutar. Porque os Estados Unidos estão ali, a quarta frota dos Estados Unidos está aqui na frente do Brasil, no Rio de Janeiro, esperando para entrar. Eles querem fazer o que muita gente sonha. Eu sonhava, pelo menos, dividir o Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. O tamanho do Brasil incomoda muita gente no mundo até hoje. E convocamos jovens. E os jovens foram crescendo e foram para a rua. No princípio, alguns apanhavam, foram aumentando, foram crescendo. De repente, quando lançamos a campanha das diretas já, Tancredo para presidente, em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas se reuniram na Praça da Sé. A Globo, era o dia do aniversário de São Paulo, não publicou nada. O Jornal Nacional só publicou as festinhas do aniversário da cidade de São Paulo. A mocidade se irritou e no dia seguinte, várias caminhonetes da Globo eram viradas, eram pintadas, houve um protesto. E o senhor Roberto Marinho teve a inteligência de entender que ia se passar mal, e a Globo passou a dar cobertura. E isso foi crescendo, sem um tiro, sem nada. E os militares tiveram que se recolher e foram para casa. E foram para o quartel. E nós, tranquilamente, eu lembro, saímos daqui, o Sarney tomou posse como presidente, a doença de Tancredo, e saímos a pé em direção ao palácio, e o palácio estava vazio. Figueiredo tinha saído pelo fundo e todo mundo tinha saído fora. Foram os jovens. Esses jovens hoje estão fazendo isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil. A lei da ficha limpa, nós aprovamos aqui, contra a vontade do Senado, contra a vontade da Câmara, contra a vontade de todo mundo. Votamos porque os jovens precisam cercar aqui, cercar o Congresso, e o pessoal tem vergonha de votar aqui e depois sair à rua. E provamos por unanimidade no Senado. O mensalão saiu e está saindo por causa dos jovens, que foram para a rua, gritaram, protestaram contra nós, contra o Supremo, que nunca tinha visto isso. E o mensalão acabou com eles condenados. E agora estão os jovens aí. Querem reforma política, querem uma série de fatos. Eis senão que, de repente, no meio dos jovens, a gente liga a televisão, tem umas pessoas mascaradas de preto, depredando, quebrando, arrebentando com tudo. Mas o que é isso? Então a gente nota. Ontem aconteceu isso. Passeata dos professores em greve no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Passeata tranquila, caminhando os professores, a polícia cercando ali do lado, nada de novo, nenhum problema. Chegaram lá na frente da prefeitura, apareceu um bando mascarado, armado de pedaços de barra de ferro, e saíram quebrando, depredando, arrebentando com tudo. E se notava às vezes, inclusive, que os jovens que iniciaram o movimento estavam lá pedindo para eles pararem. Como aconteceu, eu vi aqui na frente do Itamaraty. Quando o jovem está quebrando o vidro da janela, os outros jovens estão agarrando ele para não fazer isso. Como aconteceu aqui na Catedral, quando também quiseram quebrar a Catedral. Então, alguma coisa tem que ver. O que está acontecendo? Não podia, de repente, os jovens brasileiros, numa época de democracia plena, numa época em que as coisas podem não estarem muito bem, mas estão bem melhor do que tiveram, tranquilidade na manifestação do pensamento, no andar, no trabalhar. Por que isso? Podia parecer, bom, é um movimento de confronto. O
o PT e os contra o PT, o contra que vale. Não tem sido isso. Aí é que a gente vê. E eu tinha perguntado, mas por que a polícia não age? Esses mascarados... Ontem eu vi um mascarado com um pedaço de ferro desse tamanho, mas quebrou umas 30 janelas, arrebentando. E ninguém pegou ele, nem um policial, ninguém fez nada com ele. Hoje dá para dizer, esse chamado Black Blocs, que existe pelo mundo afora. Diz que é crescente a manifestação desses jovens praticamente no mundo todo. Jovens mascarados, vestidos de preto, em grupos no meio do protesto. Portam bandeiras negras ou símbolos anarquistas. Quebram vidraças, entram em confronto com a polícia, embora não possuam liderança clara, têm nome definido, Black Blocs. São os célebres Black Blocs. Essa poderia ser uma cena vista no Brasil, no Egito, na Turquia, na Grécia, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, em qualquer país do mundo. Para Francis de Poix-Dery, professor de ciência política da Universidade de Quebec, Montreal, autor do livro Les Black Blocs, a internet e a crescente insatisfação com governos impulsionam o movimento. Os Black Blocs são fáceis de identificar. Eles usam roupas específicas. É algo simples de ser reproduzido. Alguém pode vê-los na TV e imitá-los imediatamente. Acredito que a internet também tem um papel crucial disso. Black Blocs. Inocentes não. Úteis sim. Com finalidade diversa, porém, usando meios semelhantes de atuação em extremistas de esquerda e de direita, infiltram-se nas manifestações democráticas, se metem nas demonstrações que já existem para provocar a polícia, promover depredação e semear o medo. Trajando camisas pretas, escondendo o rosto com máscaras e armados com rojões e bombas caseiras, os Black Blocs não estão sozinhos nas ruas. Junta-se a ele, de um lado, extremistas interessados em criar um clima de terror e insegurança para esvaziar as ruas e desmoralizar as manifestações, que têm como alvo o governo e as autoridades. Além desses, alguns outros grupos de criminosos que se aproveitam da confusão para roubar e realizar saques no comércio. Um cidadão entrevistado, uma rede de televisão no Rio de Janeiro, constatou, com tristeza, que estamos começando a nos acostumar com esse cenário de destruição de cada manhã. Estamos nos acostumando em ver essa cena de violência a cada manhã. E eu, sinceramente, não aguento mais. Ligar a TV no jornal das 8, das 9, ou no jornal das 11, ou de manhã é a mesma coisa. É cena de massacre, pessoas com barra de ferro e tudo mais, e nada acontece. Olha, manifestações pacíficas infiltradas por extremistas e desordeiros, que descambam para o quebra-quebra em confronto violento com a polícia. Uma situação de medo, incerteza coletiva, pode gerar soluções antidemocráticas, limitadoras das liberdades públicas.
Vivemos um ambiente da mais absoluta liberdade. Quem quiser, fale o que quiser falar da presidenta, do Congresso, do Supremo, a liberdade é total. O Brasil vive uma democracia. Mas quem vê a televisão, quem vê o que esses caras estão fazendo, Rio e São Paulo, por aí afora, vocês vão parar e... Onde é que nós vamos parar? Um delegado de polícia de São Paulo decidiu, diz ele, que por conta própria enquadrar 2 membros do grupo Black Bloc na Lei de Segurança Nacional. Esqueceu que temos um alentado Código Penal capaz de fazer e tomar conta do assunto. Com o gesto do delegado, está conferindo aos detidos o estatuto de preso político e assim transporta o campo da política, uma questão que deve ficar de fora. Nós estamos vivendo atualmente um momento muito importante na política nacional, quando se discutem as alianças, o debate e o que haveremos de fazer para as próximas eleições. Eu mostro apenas aqui para os senhores o Globo de ontem. Polícia de Londres usa câmeras e pesquisas para identificar vândalos. Protestos motivaram a elaboração de relatório por meia-culpa. Paris tem órgão para garantir segurança em manifestações. Uso de balas de borracha na legítima defesa da polícia. Barcelona. Autoridades de Barcelona já identificaram 500 Black Blocs. O governo chegou a criar um grupo especial para buscar a tranquilidade. Hoje a imprensa publica, senhor presidente, que o governador de São Paulo e o seu secretário de Segurança e o governo do Rio de Janeiro começarão a tomar providências. A primeira é enquadrar essa gente, e a lei foi aprovada, e tem aí, em responsáveis pela insegurança, em pessoas que baderneiros são e que estão fazendo verdadeiro movimento de guerrilha urbana, de violência de arbítrio. Acho muito importante. Primeiro, acho correto que a polícia tenha agido com essa cautela. Imagine se a polícia tivesse enfrentado no mesmo contexto barra de ferro para lá e para cá. Quantas pessoas... Aliás, é o que essa gente gostaria. Esses black blocs gostariam que nessa altura já tivesse não sei quantos jovens mortos aqui, mortos lá, para carregá-lo como vítimas da tirania. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas a decisão que está sendo tomada agora, de não apenas fazer como está sendo feito, prende, identifica e solta, mas realmente fazer com que eles conheçam o vigor da lei, acho que pode mudar. Acho que deve mudar. Eu dizia, na minha opinião, eu tive um debate com um colega aqui no Senado, ele argumentando que é um direito do cidadão botar uma máscara e sair mascarado pela rua. Eu digo, depende. Pode ser um direito do cidadão se mascarar e sair caminhando pela rua mascarado. Mas sair pela rua mascarado, um grupo de mascarado, com os pedaços de ferro, quebrar praticamente dezenas de casas, e dizer que isso é um direito? Não. Então, se está acontecendo isso, e se amanhã lá em Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, aconteça gente que esteja assim, mascarada, não pode estar mascarado. Tem que mostrar a cara. E é interessante que nessa questão, governo e oposição pensam da mesma maneira. Alguns até achavam, deve ser alguém de uma ala mais radical do governo, que quer aprender, criar susto, assustar, amedrontar, porque esses jovens estão indo para a rua, quando os jovens vão para a rua, geralmente é falar mal do governo, então bota essa gente para transformar numa confusão.
Isso é uma tese discutida. Muita gente comenta isso. Deve ser um grupo meio de esquerda, de direita, mas que estão vendo os jovens ir para a rua e sai a lei da ficha limpa, e os jovens foram para a rua e sai o mensalão, e os jovens vão para a rua, existe isso, existe aquilo. Uma maneira de acabar é fazer essa confusão. Mas, conforme eu disse, repito, isso está acontecendo no mundo inteiro. Por isso que eu acho. Pode ser, não sei. Tenho certeza que o governo não é. Mas se seja algum maluco interessado em criar problema nesse lado, pague o preço. Seja do lado de cá, seja do lado de lá, seja de esquerda, seja de direita, seja de onde for. É hora de um grande debate. Querem fazer concentração? Façam. Querem reunir o povo, discutir, debater, falar? Façam. Pode fazer aqui na frente do Congresso, como já fizeram. Pode fazer em frente do Supremo Tribunal, como já fizeram. Na Praça da Sé, como já fizeram. No Brasil inteiro já fizeram. Debate, discussão, protesto, mas pacificamente. Com as mãos batendo palma, queixando, mas não com as mãos com os cacetetes de ferro. Não com bombas caseiras iniciando uma verdadeira guerra. Eu, senhor presidente, inclusive já falava, responsabilizando de certa forma o governo pela omissão. Não no sentido de que não foi para agredir, porque se a polícia tivesse entrado correndo e batido e criado vítima, seria muito pior. Agora é diferente. Agora eles fizeram o movimento, eles criaram dentro da sociedade o entendimento de que aquilo está errado. O que eu digo para a sociedade, e tenho repetido muito, que eles não podem, por conta desses jovens desordeiros, irresponsáveis, ou até apaixonados, mas errados, não pode culpar toda a mocidade. Não pode mais ter movimento. Movimento contra. Não. Povo na rua, jovem, conversando. É símbolo de liberdade, é símbolo de democracia, é símbolo de paz. Dentro de uma democracia. Recebo com respeito a decisão do Rio e de São Paulo. Claro que faço um apelo para agir com cuidado. Quando, de repente, eu assumi o governo do Rio Grande do Sul, depois de anos de ditadura, foi interessante as reuniões e as discussões que eu tinha com a Brigada Militar e com a polícia. Que eles estavam acostumados com o estilo. Era o estilo de ir, agredir, prender, tomar conta. Eu digo, agora não é mais assim. Se vocês vão numa passeata, vocês têm que aguentar até as provocações. Professoras, não sei o quê, passando a mão no brigadiano para provocar, para irritar ele. Eu dizia, a capacidade de vocês é de serem filhos, não aceitar aquela provocação, porque é o que eles querem. E olha, que esses que estavam acostumados com esse estilo se renderam e o negócio parou. É o que deve acontecer agora. Vamos separar os jovens sonhadores, os jovens que têm o direito de vir aqui dizer que nós políticos não somos grande coisa, que nós não prestamos, porque realmente nós não somos grande coisa, nós merecemos. Talvez eles exagerem, mas merecemos até um pouco mais. Mas dentro do respeito. Vai. Agora, tirar pedra, demolir 40 agências bancárias em São Paulo ontem, até o consulado dos estrangeiros no Rio de Janeiro ontem, isso não pode. E estou aqui, sou um senador independente, aprovo do governo quando deve ser, critico quando deve ser, eu acho que deve ser, posso estar equivocado, mas não vejo responsabilidade nenhuma no governo por essas coisas que estão acontecendo. Acho até que ele agiu com exagero, cuidado, mas porque o assunto era realmente grave demais.
Nós nunca vimos no Brasil nada semelhante. Eu, nessa minha longa vida que assisti ditadura, violência, tudo que se pode imaginar, eu nunca tinha visto isso. Uns caras mascarados, armados, fazendo uma verdadeira guerra e arrombando e quebrando e fazendo tudo, nunca tinha acontecido. Então o governo agiu com calma, eu concordo. Mas está na hora de parar. Vamos distinguir. E acho que quem está fazendo assim, agindo assim, alguns dizem, não, mas não pode falar, não pode chamar de quadrilha, porque não é uma quadrilha, não está organizada, não está registrada, não tem cartório. Se reuniram ali na rua para tirar pedra. Mas estão no mesmo ato, no mesmo objetivo, na mesma ação. Por isso, senhor presidente, eu acho... qual é a hora? É 3. Alguém que está ouvindo deve dizer, mas é hora do quê? De alguma manifestação? Por isso, senhor presidente, eu creio que o governo vai agir. E esse é tipo do assunto que governo e oposição têm que estar juntos. No mesmo sentido que é estabelecer a ordem e o respeito público. Muito obrigado.